Claro que isto tem tudo a ver com a liberdade, portanto, parece-me que pintar, escrever, exprimir é um exercício de liberdade contra a opressão. Esta sala chama-se Cadernos dos Escritores. E nela é apresentada aquela que para mim é um dos projetos mais singulares, mais importantes da arte portuguesa da segunda metade do século XX. E o que é isto de Cadernos de Escritores? Os Cadernos de Escritores portanto, esta série parte de uma pergunta, parte de um jogo surrealista. A pergunta é: o que é que tu serias se fosses um caderno? Perguntar a cada um destes autores que Álvaro Lapa vai acabar por homenagear, o que é que ele seria se fosse um caderno? E a complexificação desta série vai-se dando ao longo do tempo, porque se nos primeiros cadernos nós ainda temos um conjunto de formas muito variadas, a partir dos cadernos feitos depois de 77, começa a entrar uma dimensão conceitual considerável. Ou seja, os cadernos começam a apresentar-se como síntese daquilo que seria a obra de cada um destes autores, ou então de um caráter ou de uma qualidade de cada um destes autores, que lá depois passava a pintura. Há um conjunto vastíssimo de obras que são apresentadas segundo uma ideia tirada do próprio Lapa, que tinha um conjunto de pinturas chamados museus ad hoc, nas quais o artista ia à sua própria obra e na sua obra procurava alguns momentos que para si eram relevantes e fazia miniaturas dessas obras que eu considerava relevantes e pintava-as ou colava-as, no caso de serem esculturas, nesses trabalhos, como se ele buscasse fazer o seu próprio museu. Lapa gostava muito desta ideia associada aos cadernos, como se eles fossem um museu da literatura. Temos então também uma parede com uma única obra, o Caderno de Mallarmé, que eu considero a obra testamento de Álvaro Lapa e na qual, de alguma forma, Lapa anuncia o seu fim próximo. Esta obra foi realizada numa altura em que Lapa já estava gravemente doente e toda a estrutura da obra nos remete para uma ideia de morte, uma ideia de fim, uma ideia de naufrágio. A última sala tem como título Epílogo. É o fim, é como chegássemos ao fim da exposição. Existe também uma ligação com a sala dos cadernos de escritores, ou seja, se nós olharmos na direção da sala dos cadernos de escritores, no alinhamento desta pintura, surge-nos o Caderno de Mallarmé. Há aqui, portanto, como se fosse uma linha em que a ideia de morte está muito presente. A morte do artista, relacionada com o Caderno de Mallarmé, a morte de alguns familiares e amigos neste campéstico. Por outro lado, nesta sala, há uma ideia muito de relação, há uma relação muito evidente com uma ideia de solidão. O Álvaro Lapa dizia numa entrevista: o artista sente-se só. Termina com uma parede com duas pinturas com o mesmo título e também formalmente distintas. O barco está a voltar a casa. Ou seja, no fim, nós
estamos a regressar a casa, tal como um dos autores citados por Lapa, Homero, quando escreve a Odisseia, faz com que o seu herói, Ulisses, regresse a casa depois de 12 anos de viagem para encontrar os seus amigos, a sua mulher, o seu cão. É um fim que também deixa qualquer coisa em aberto, porque de repente há uma pintura que se eleva, a única pintura que se eleva na exposição, também com o título O Barco está a voltar a casa. É uma pintura muito singular em termos formais. Lapa pinta qualquer coisa que não se consegue perceber muito bem o que é. Pode ser um anjo, mas também pode ser qualquer coisa de uterino, como se nós também regressássemos na nossa viagem ao início, ao princípio das nossas vidas.